Tá calor por aí? Então se prepare que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer picolé no estilo Magnum recheado, que tá bombando nas redes sociais. Ele é super cremoso, muito mais gostoso que o picolé industrializado, com uma casquinha fininha de chocolate, ó, de dar água na boca. E não é um sabor só não, hein? Serão 3 sabores de picolé para deixar todo mundo apaixonado. Ninho com Nutella e casquinha de Oreo, Ferrero Rocher e pistache com geleia de frutas vermelhas. E você pode fazer esse picolé para se deliciar com a família ou então mesmo para vender e faturar uma graninha, né? Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Já aproveita e me conta nos comentários qual o seu sabor de picolé preferido? Ou então, manda um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo as nossas receitas. Quer saber sobre preço de custo, embalagem e armazenamento? Então não vai perder as dicas que eu deixo lá no finalzinho do vídeo, combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar fazendo uma base para os picolés, depois nós vamos separar em partes e aí sim a gente vai saborizar, certo? Para essa base, eu vou colocar aqui no liquidificador 2 caixinhas de leite condensado. Vou acrescentar aqui 4 caixinhas de creme de leite e aqui eu estou usando o creme de leite com 17% de gordura mesmo. Também vou colocar aqui 2 xícaras de leite integral e vou bater para misturar tudo. Depois de 1 minutinho de batimento, nossa base já está pronta. Agora a gente vai dividir em 3 partes iguais para fazer os picolés. Antes de saborizar, vamos falar um pouquinho sobre as forminhas? Eu quero um picolé no formato de Magnum, então vou usar essas forminhas aqui de silicone. Elas já vêm com espaço para encaixar o palito de picolé e eu gosto muito porque elas são super práticas para higienizar. E eu tô usando essa forminha de silicone, mas se você for fazer para consumir em casa, nem precisa, tá? Pode usar copinho de 50 ml, copinho descartável de 80 ml, pode fazer o picolé na caixinha de leite, pode fazer o picolé na garrafa, pode fazer o picolé na caixinha de leite condensado, não tem o menor problema. Só não pode ficar sem fazer picolé nesse calorão. Agora que a gente já conversou sobre as forminhas, vamos para a saborização? Nosso primeiro picolé é o sabor de ninho com Nutella com casquinha de Oreo. Para ele, eu vou voltar com 1/3 da massa aqui para o nosso liquidificador. E vou adicionar 5 colheres de sopa de leite em pó à massa. E aí eu só vou bater por alguns segundinhos para misturar o pó à massa. E olha só como ficou a textura dessa massa. Ela é um pouco mais densa. Isso é muito importante para o picolé não criar cristais de gelo e ficar super cremosinho depois do congelamento. Então é tudo muito fácil. Eu preencho as cavidades da forminha só até a metade, transfiro para uma forma e levo para o congelador para essa base ficar bem firme, quase congelada. Depois de mais ou menos 1 hora no congelador, os picolés já estão um pouquinho mais firmes. Eu coloquei a Nutella dentro de um saquinho de confeitar e é só rechear o picolé. Vou repetir o mesmo processo com todos eles. Aí é só encaixar o palitinho aqui na cavidade. Completar até o topo com a massa do picolé. Vou cobrir com um saquinho plástico e levar para o freezer para congelar. Vamos para o nosso segundo sabor? Ele vai ser o picolé Ferrero Rocher, para trazer um toque de chocolate aqui para os nossos picolés. Eu vou colocar aqui no liquidificador a segunda parte da nossa base. E vou acrescentar 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Agora é só bater. E aqui eu estou usando chocolate em pó 50% cacau, mas se você preferir pode usar cacau em pó também. Bato por 1 minutinho e já está pronto. É bem rapidinho, só para misturar mesmo. Agora olha só que belezinha a cremosidade dessa massa.
E aí eu vou preencher as forminhas até a metade, transferir para a forma de alumínio e levar para o congelador só para dar aquela firmada inicial. O picolé ferreiro já está um pouquinho mais firme e agora a gente vai adicionar Nutella. Aí eu encaixo os palitinhos nas cavidades, finalizo com o restante da massa. Aí é só cobrir com saquinho e levar para o freezer para congelar. Agora vamos para o nosso terceiro sabor, pistache com geleia de frutas vermelhas. Eu vou colocar aqui no liquidificador a terceira parte da nossa massa. Também vou usar uma colher de sopa de pasta saborizante de pistache. Bato por 1 minutinho. E a nossa massa de pistache já está pronta. E se você quiser trazer mais textura, pode colocar pedacinhos de pistache também na massa. E agora o processo é exatamente o mesmo. Preencho a metade da forminha. Coloco em uma forma de alumínio e levo para o congelador até que essa base fique bem firme. O picolé de pistache já está mais firme. E agora eu vou adicionar a ele uma geleia de frutas vermelhas. Faço um zigue-zague para posicionar o recheio. Encaixo os palitinhos nas cavidades. Adiciono o restante da base. E agora é só levar o nosso picolé de pistache com frutas vermelhas para o congelador. Deixei os picolés de um dia para o outro no congelador para eles ficarem bem firmes. E aí é só desenformar. Retiro o saquinho plástico. E é só retirar os picolés com cuidado das forminhas. Esse processo precisa ser bem rápido para que eles não derretam. Eu vou colocar os picolés sobre um tapetinho de silicone ou um saquinho plástico. E eu vou voltar com esses picolés para o freezer enquanto a gente desenforma todos os outros sabores. E esse processo precisa ser bem rápido para os picolés não descongelarem. E olha só que belezinha que eles ficam. Depois de desenformar os picolés, a gente vai preparar as coberturas. Para o picolé de Oreo, eu vou usar chocolate branco. Aqui eu estou usando chocolate nobre, mas se você preferir, pode usar cobertura fracionada, tá? Eu estou usando 400 gramas de chocolate e vou acrescentar aqui 80 ml de óleo de coco. Eu estou usando aquele óleo de coco sem sabor e sem aroma. Vou mexer para deixar tudo bem homogêneo. E esse óleo vai deixar a casquinha do picolé fininha, mas ao mesmo tempo vai manter a crocância dela. Se a gente não diluir o chocolate, não deixar o chocolate bem fluido, depois do banho o picolé fica com uma casquinha bem grosseira, que não fica nem bonita e nem agradável de morder. Antes de banhar, eu preciso deixar essa mistura esfriar completamente, porque se a gente mergulhar o picolé nessa mistura quente, ele vai derreter. Nossa misturinha já esfriou e agora eu vou adicionar aqui biscoito Oreo triturado para a gente fazer a casquinha do picolé de Oreo com Nutella. Eu não quero que essa casquinha fique acinzentada, então eu peneirei o biscoito para que a gente não tenha pozinho aqui dentro. E aí eu vou despejar a nossa misturinha nesse copo que é um pouco mais longo. E aí é só banhar o picolé aqui no nosso chocolate. Balançar para retirar o excesso. E como o picolé está bem gelado, a casquinha já congela quase que instantaneamente. Depois de banhar, a gente coloca em uma forma forrada com um saquinho plástico. Repito o processo com todos os picolés. E mais uma vez a gente volta com eles para o congelador. Agora a gente vai finalizar o picolé Ferrero Rocher e para ele eu vou usar chocolate ao leite.
o chocolate já está derretido e eu vou adicionar o óleo. Para essa casquinha eu vou usar 400 gramas de chocolate e 80 ml de óleo. Se você não tiver óleo de coco, não tem problema, tá? Pode usar também óleo de girassol, de milho ou de canola. Eles são até melhores que o óleo de coco porque não endurecem com a baixa temperatura, então o chocolate fica fluido durante todo o banho. Para trazer a crocância da casquinha, eu vou usar avelãs picadinhas. Misturo novamente. E olha como a nossa cobertura ficou bem fluida, perfeita para banhar os picolés. E aí o processo é o mesmo. Despejo a mistura de chocolate aqui no copo. E depois que tiver tudo frio, é só banhar o picolé. Retiro o excesso. Repare como ele já vai começando a congelar. Agora é só levar para a forma forrada com saquinho plástico ou com tapete de silicone. E mais uma vez a gente volta com eles para o congelador. Vamos para o próximo picolé? Para cobrir o picolé de pistache com frutas vermelhas, eu também vou usar chocolate branco. Lembrando que aqui eu estou usando 400 gramas de chocolate branco. Eu quero um chocolate também de pistache, então eu vou adicionar a ele meia colherzinha de sobremesa de pasta saborizante de pistache e vou misturar tudo. Essa quantidade de pasta saborizante é opcional, então se você quiser um sabor mais acentuado, pode colocar um pouco mais de pasta saborizante, certo? Eu gosto dessa cor mais suave, dessa cor mais natural, mas se você quiser o seu chocolate um pouco mais verdinho, pode adicionar corante a ele, tá? Precisa ser corante para chocolate. Pronto, nossa cobertura já está misturada. E a ela eu vou adicionar 80 ml de óleo de girassol. Eu vou misturar até ficar tudo bem homogêneo. E depois que estiver bem líquido, bem fluido, eu acrescento 1/4 de xícara de pistache picadinho. Eu tô colocando esse pistache porque eu quero trazer um pouco de crocância na cobertura do meu picolé. Mas se você não quiser usar, não precisa, tá? A cobertura do picolé tá prontinha e eu vou deixar ela esfriar antes da gente usar. Agora que o chocolate já esfriou, o processo é o mesmo. Eu vou despejar a cobertura no copo, banhar os picolés de pistache, retiro o excesso. Olha como o chocolate já vai secando instantaneamente. Coloco os picolés na forma de alumínio forrada com saquinho plástico. E volto para o congelador antes de embalar. Para embalar, eu vou usar uma folha de papel chumbo. Coloco ela na bancada, encaixo o picolé e agora a gente vai fechar. Pressiono aqui com os dedos para o papel chumbo ficar bem fechadinho, bem aderido ao picolé. Coloco o picolé dentro de um saquinho de 11 por 19 centímetros e meio. Encaixo minha etiqueta aqui na frente. Selo a parte de baixo com a seladora. Faço a etiqueta de identificação para imprimir na minha mini impressora. E aqui atrás eu colo uma etiqueta para identificar o sabor do picolé. Olha que embalagem super fácil, super prática e o melhor, muito econômica. E que esse picolé fica sensacional por fora a gente já sabe, né? Mas agora eu vou te mostrar como é que ele fica por dentro também. A casquinha fica fininha, muito delicada e a massa do picolé é estável e ao mesmo tempo super cremosa. Esse picolé de ninho, Oreo e Nutella fica incrível! O picolé Ferrero Rocher é perfeito, ele tem um sabor equilibrado, não é doce demais e se você quiser que ele fique ainda menos doce, pode usar chocolate meio amargo para banhar. Ele é o meu preferido. Esse picolé é muito mais gostoso que qualquer picolé industrializado que você experimentar.
O picolé de pistache com frutas vermelhas também é sensacional. Essa combinação é uma delícia e a geleia deixa tudo ainda mais gostoso. O pistache é uma febre, então testa que você vai amar. Você já deve ter percebido que todos os materiais que eu usei para fazer esse vídeo também aqui na cozinha aparecem aqui embaixo na tela. É só clicar nas imagens para garantir os seus produtos. E o melhor é que comprando por esses links você apoia o canal para a gente continuar sempre trazendo receitas incríveis para você. Eu fiz o picolé de pistache com geleia de morango, mas você pode fazer ninho com geleia, pode fazer também um sabor de cheesecake de morango, só adicionando cream cheese à base, que também fica uma delícia. E eu escolhi esses 3 sabores de picolé, mas você já viu que com essa base você pode fazer um menu inteiro de picolés para vender, né? Dá para fazer picolé de castanha, picolé só de chocolate, doce de leite com caramelo, ovo maltine, mousse de limão com frutas vermelhas, maracujá com chocolate, prestígio, rafaelo, enfim. É só adaptar as receitas e usar a imaginação para vender mais picolé do que água nesse verão. A validade do picolé é de até 90 dias e ele precisa ser mantido sempre congelado. Eu fiz 2 receitas e cada uma delas rende 12 picolés. Eu vou deixar as informações de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. Faz esses picolés aí na sua casa ou na sua produção, depois me conta, porque eu tenho certeza que você vai amar esse produto. E aí, me fala, o que você achou dos nossos picolés Magnum? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de picolé e também de sorvete que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!